o caso do Rogério Ceni, até é interessante tocar no assunto, que o Rogério Ceni, ele passou, o time, é engraçado como o Rogério Ceni vira o termômetro do time, né? O time inteiro estava mal. Muitas pessoas hoje começam a apontar que de repente foi um problema físico mesmo, de preparação física. Muita gente aponta, muitos torcedores, que a gente fala, a gente é um fórum de torcedores, começa a apontar que a preparação física no período do Ney atrapalhou muito o próprio Ney Franco, o trabalho do Ney Franco, que o São Paulo não rendia, que o time estava mal condicionado. Não sei se isso é verdadeiro ou não. Eu não tenho essa capacidade técnica de analisar isso, não tenho. Mas é fato que o time não estava rendendo, e juntamente com o time, o Rogério teve um período de oscilações que fez com que alguns torcedores se voltassem, questionassem se ele devia se aposentar ou não. E de repente o time voltou a render muito, e junto com o time o Rogério Ceni fez jogos maravilhosos, inclusive esse do Católica, que foi uma coisa absurda. Eu vou dizer uma coisa para você. Meu pai me contava que quando eu tinha 4 anos de idade, ele me levou ao Pacaembu para ver o último jogo do Leônidas. Eu confesso a você que não me lembro. Eu estou com 63 anos atrás. Eu fui assistir o último jogo do Leônidas. Desde quando eu me conheço por gente que eu lembro de jogos de futebol, eu nunca vi um goleiro, nenhum goleiro, nem Yashin da Rússia, Dazaev da Rússia nada, também. né? Aquele da seleção uruguaia da Copa de 70, o famosíssimo, que o Pelé deu um drible de corpo e não e quase fez. Aliás, foram 3 lances nele nesse jogo do Pelé. Eu nunca vi um goleiro pegar como o Rogério Ceni pegou com a Universidade Católica do Chile. Eu nunca vi. Ele fez uma partida, o Rogério, que eu assisti no Japão, contra o Liverpool, né, quando o São Paulo foi campeão do mundo pela última vez, o tricampeonato mundial. Ele fez 2 defesas espetaculares, uma inclusive voando e trocando de mão no ar. Na falta do Gerard, né? Foi talvez mais importante a defesa pelo título que se conquistou, mas não foi tão bonita a atuação dele quanto foi esse jogo passado recente. Mesmo levando 3 gols, foi todo mundo, foi uma coisa... Ele com 40 anos. Tem isso, com 40 anos de idade, que elasticidade, imagino eu, talvez não seja a mesma. O Rogério está numa fase fantástica. Aliás, sobre o Rogério, antes que você me pergunte, posso? Antes que você me pergunte, ele vai ser o que ele quiser. Quer renovar? Vamos renovar. Quer fazer uma temporada nos Estados Unidos e voltar depois? Fará e voltará. Quer vir trabalhar no São Paulo como treinador, como preparador, como gerente? Vai trabalhar. Uma temporada nos Estados Unidos seria tipo o Pelé, o que o Pelé fez. Ganha dinheiro, enche o bolsinho e volta para cá. Quer ser conselheiro na minha chapa? De braços abertos. O Rogério será o que quiser ser na nossa gestão. Foram 23 anos para construir isso. O que ele quiser ser. Esse é a maior figura, o maior ídolo da história do São Paulo. E a gente não está falando, eu digo a gente, o São Paulo, situação, porque eu sou situação, a gente não está falando muito nisso para não tirar o foco do campeonato da Sul-Americana e do campeonato brasileiro. Porque se você começa a discutir com um atleta qual vai ser a solenidade de encerramento da carreira dele, você vai dizer, não queremos mais você em dezembro. E não é isso, é ele que vai decidir. E eu digo a você, asseguro a você, porque quem me disse foi o presidente Juvenal. O Juvenal já conversou com ele, uma conversa aberta, franca, e falou, olha, a hora que você quiser, ele falou, presidente, não quero conversar agora, vamos conversar no fim do ano. Então tá bom, no fim do ano. O que é uma esperança para o torcedor, né? Porque se ele já tivesse completamente decidido, ele já podia falar, não quero. E ele é muito profissional, né? Ele é muito profissional. O Rogério é uma figura sensacional. Mas eu acho que até ele, com aquela partida, foi engraçado, quando o repórter foi perguntar, o Rogério teve um período que ele estava, parece bem decidido, mas aquela partida ele fala, será que eu posso render tanto? Não, porque o reflexo dele, as defesas, embaixo, em cima, no canto, no alto, saindo, nossa, foi de encher os olhos, né? Não, aquele jogo é uma coisa, eu não acreditava, eu não fui ao Chile, eu estava aqui vendo na televisão o jogo, eu não acreditava, eu falava, não é possível, eu estou sonhando, eu batia no rosto, é você mesmo, era o jogo, aí eu punho o rádio, eu via no rádio, via a imagem na TV, eu falei, não, é ele mesmo. Não, uma coisa de chorar, fiquei arrepiado aquele jogo, realmente, o Rogério é uma figura maravilhosa, adoro ele. E é uma figura que... E sei que a recíproca é verdadeira, nós nos queremos muito bem. E quando perde, ele sofre mais que todos, né? Ele incorporou mesmo. Ele né? É São Paulino. Mas ele é São Paulino de coração. A derrota para o Inter, eu lembro que ele chorou as lágrimas de todos os São Paulinos, né? Quando ele se ajoelhou ali, foi meio que um alívio da dor, porque o coração estava pesado, mas aí você via um cara lá dentro
que tava chorando, como quem diz, pô, a gente fez tudo o que a gente pôde e não teve, né? Ele é fora de série. Tem que fazer uma estátua para ele no meio do campo e os jogadores, toda vez que cruzarem a linha do meio do campo, tem que abaixar a cabeça, fazer a referência para ir para o campo do outro lado. Falando em despedida do Rogério, muita gente questiona por que até hoje o São Paulo não pensou em fazer uma despedida do Raí, que foi um grande nome, ou daquela geração. O Raí foi contratado por mim. E foi muito interessante. O Pintado também, né? Porque nós entrevistamos o Pintado recentemente e o Pintado falou no seu nome. Ele foi me buscar lá no Palmeiras. Ele falou que ele não foi nem buscar as roupas dele lá. Ele falou, vem embora, vem, assina e pronto. Porque o futebol é muito dinâmico. Eu me lembro, nosso presidente, saudosa memória, Antônio Leminus Galvão, perdeu o Sócrates por uma questão de formalismo burocrático. Ele foi a Ribeirão Preto, ele tem uma fazenda lá pertinho, na cidade de Luiz Antônio, ali vizinho. Ele foi, negociou com Sócrates, negociou com o Botafogo, voltou para São Paulo para conversar com o tesoureiro, para não sei o quê, coacionar, papapá. Quando ele acordou, o Vicente Mateus foi lá, já tinha contratado, deu um cheque pessoal dele. E eu era diretor jurídico e eu vi perder aquele jogador que era, na época, um jogador perfil de São Paulo. Doutor, médico, culto, articulado, politizado. Politizado, né? Fez a democracia corintiana. Um cara que tinha um perfil São Paulino adequado, né? E o São Paulo perdeu. Quando começou a despontar o Raí, o irmão do Sócrates, aquela coisa, né, do irmão do Pelé, o irmão do Zico, o irmão do Sócrates. O irmão do Dicá, irmãos tem um monte, né? Primo do Messi que tá aí, né? O irmão nunca é o cara, né? Mas eu comecei a observar. Aí conversei com os treinadores da época, comissão técnica, e disseram, não, esse cara é bom, ele é o cara, o cara sou ele. O Sócrates falava, né, quando falava, você é um atleta, não, eu sou jogador de futebol, atleta é meu irmão, ele falava isso lá atrás. Aí né? sabe o que eu fiz? Eu peguei meu carro, chamei um amigo meu, conselheiro aqui, falei, vamos até Ribeirão. Como assim agora, sexta-feira à noite? Falei, vamos para Ribeirão comigo. Lá, procurei o presidente do Botafogo, fomos no Pinguim, famoso Pinguim. Famoso. Quem nunca tomou um chopp lá? Um chopinho lá do Pinguim em cima da mesa, guardanapo de papel. Assina aqui. Que é isso? Eu estou comprando o Raí. Eu estou comprando o Raí, assina aqui. Mas se você não concordar é outra conversa, eu estou comprando o Raí. Pegamos lá, ele assinou, eu assinei. Saí de lá com aquele papel, fiquei embaixo do braço, falar com o seu Vieira. Sabe quem é o seu Vieira? O pai dele. Porque tudo era o pai dele. Seu Vieira, estou levando ele para São Paulo. Mas o contrato, o senhor escreve aqui atrás, se o senhor quer. Raí, assina aqui. Fui para Ribeirão às 5 horas da tarde, voltei 1 hora da manhã com o Raí para São Paulo e não perdi a contratação do Raí. Para não repetir a do Sócrates. Não repetir a história do Sócrates. Então aquele episódio serviu de alerta para mim. Então, o futebol é assim. Dinâmico. Tem certas coisas que é um momento. Ou você faz naquele momento, ou você perde o fio da história. Por exemplo, o doutor Marco Aurélio Cunha chegou um dia para mim, ele era médico de São Paulo, assalariado de São Paulo, falou, Carlos Miguel, nós precisamos mudar um pouco aí esse conceito de medicina desportiva. Tem 2 meninos aí, 2 rapazes aí, um tal de Ben Smith, um tal de Turíbio. Esses caras estão fazendo um trabalho interessante de fisiologia, de estudo de células, velocidade, resistência. Eu queria que você conhecesse os dois. Falei, claro, Marco, traz aí, vamos conversar. Chegaram, conversaram, explicaram. Falei, meu Deus do céu, que coisa avançada, né? Falei, o que vocês querem? Nós queremos montar um centro médico fisioterápico aplicado à fisiologia do esforço. Falei, o quê? Tá susto, né? Centro médico fisioterápico aplicado à fisiologia do esforço. Vamos montar. Eles me convenceram. Saí comprando os equipamentos todos necessários para isso, contratei o Turíbio, fisiologista, contratei o Ben Smith, que hoje é professor da Escola Paulista de Medicina, especializado em avaliação da célula, porque você, eu, qualquer um de nós aqui tem células tendentes à resistência e outras tendentes à velocidade. Ele fazia biópsia celular do músculo das pernas dos atletas para saber se esse atleta era tendente a jogar no meio de campo e resistir, ou se esse atleta teria velocidade para jogar pelas pontas. E nós começamos a trabalhar o futebol cientificamente. Esse centro médico fisioterápico aplicado à fisiologia do esforço é o embrião do Refis do São Paulo de hoje.
E recebeu seleção brasileira de futebol, seleção brasileira de vôlei, seleção brasileira de basquete, seleção de atletismo. Veio todo mundo se preparar nesse centro. Hoje todo mundo tem isso. Mas o São Paulo foi pioneiro também nisso também. Então, o São Paulo sempre teve um passo à frente. E é esse passo à frente que eu quero pôr o São Paulo no comando de tudo isso outra vez. São Paulo tem potencial, tem estrutura, tem condição financeira, tem espaço físico, tem centros de treinamento. São Paulo é o único que tem 2 centros de treinamento, cujas seleções disputam para usar esses centros de treinamentos para a Copa do Mundo de 2014. A americana vai fazer uma pré-temporada agora em janeiro, que vai ficar 15 dias numa pré-temporada na Barra Funda, que fui eu que construí o centro de treinamento, com essa brincadeira que eu fiz entre as companhias cervejeiras, vamos dizer assim. E o Turíbio, o Rosan, que são profissionais que saíram e que continuam fazendo trabalhos bons por aí, existe uma possibilidade de retorno? Porque essa coisa de São Paulo era pioneiro. Eu não sei te dizer, Bandana, exatamente qual foi o motivo que eles saíram. Mas é óbvio que no momento oportuno eu vou saber, eu vou procurar saber. Eu acho que agora a minha preocupação não é qual vai ser a equipe médica fisioterápica. A minha preocupação agora é quem vai votar em mim. Certo. Agora é o momento da eleição. Agora é o momento da eleição. Mas não tem nenhuma porta fechada, por exemplo, para nenhum... Ninguém, não há porta fechada para ninguém. Quem já foi e foi bem, na minha opinião, até eu estou querendo voltar. Por que não pode voltar pessoas como eles? Porque a gente fala, o São Paulo era pioneiro, né? E aí, explicado esse motivo do Juvenal, deixou de ser pioneiro e outros clubes começaram. A gente até teve uma brincadeira, eu não sei se foi um jornalista, qual jornalista, depois se alguém tiver informação coloca no YouTube, que falou que o São Paulo se corintianizou, que não existe essa palavra, e o Corinthians se São Paulinizou num determinado período. É que o Corinthians colheu pouco dos frutos dessa gestão, mas ele teve uma gestão profissional há um tempo que rendeu o título mundial, Libertadores, de organização. Não tem dúvida. Né? Enquanto a torcida do São Paulo crescia uma progressão geométrica, a torcida do Corinthians estava na progressão aritmética, aquela progressão normal, né? De tudo inercial, vamos dizer assim. De repente o Corinthians começa a ganhar e o crescimento geométrico foi para o lado do Corinthians e nós ficamos na inércia. Mas mesmo em gestão, né? Algumas coisas. Isso está aliado a resultado. Futebol é resultado, é paixão, é emoção. Se você não. E você não administra paixão, começa por aí. Paixão não se administra. E é inadministrável você administrar sentimento. Quando você age com razão, você pondera, você avalia, você vê os prós, vê os contras e toma uma decisão razoável. Mas quando você é levado pela emoção do torcedor, você não consegue ter o raciocínio lógico. Ele é turvado pela emoção. Então, o que eu dizia lá atrás, e vou repetir agora, é o seguinte: as decisões como presidente de um clube têm que ser tomadas sem emoção, têm que ser tomadas movidos exclusivamente pela razão. Pouco importa se você, jornalista, e seus colegas jornalistas vão me apertar, vão me questionar, vão me bater, vão falar mal de mim, a torcida vai não sei o quê. Não, se você ceder a esse tipo de pressão, você vai agir sob emoção e não vai fazer o que é melhor para o clube. Você tem que se desligar disso. Tentar se desligar, que é difícil, é muito difícil. De alguma forma sempre vai afetar. Olha, eu fui 4 anos presidente de São Paulo, tendo o Juvenal durante 4 anos como diretor de futebol. Nesses 4 anos nós tivemos uma divergência. Havia um determinado jogador de São Paulo que eu gostava muito dele, era um daqueles atletas de Cristo na época. Gostava, não importa quem era. Eu gostava muito dele e ele tinha um simbolismo especial, etc. E o Juvenal não queria renovar com ele. E ele fez uma pedida salarial lá, muito elevada, e o Juvenal, não vou pagar, tal, não sei o quê. Aí um dia o Juvenal foi para a fazenda dele cuidar de uma coisa, eu chamei o jogador e falei, você está quase indo embora. Ou você baixa a sua bola um pouco e a gente chega no bom termo, e a sua chance é agora. Ou você baixa agora ou não tem mais negócio. Quanto o senhor quer pagar? Eu falei, não sou eu, é o São Paulo. O São Paulo tem uma política, tem outros atletas, etc, então é tanto. Tá bom, eu assino. Então assina aqui, ele assinou. Aí o Juvenal voltou de viagem,
Falei, Juvenal renovou, aí ficou bravo. 2 dias sem, ficou de mal. 2 dias sem falar comigo. Mas depois deu tudo certo. Deu certo. Deu. Não vamos saber quem foi esse jogador. Alguém aí já vai ter uma dica. Então, assim, dentro dessa coisa hoje em dia há uma nova forma de comunicação que o torcedor conseguiu mais espaço, né, nas redes sociais, na Twitter, Facebook. Então, o torcedor está mais presente e o torcedor hoje virou um novo jornalista. Mas ele é pautado por isso que a gente fala, pela emoção que ele vai separar ainda menos. Eu mesmo, a gente fala assim, porque em nome do Arquibancada a gente tem um fórum que pega a opinião dos torcedores e eu me pauto muito pela emoção, pelo que eu estou sentindo na hora. E eu já bati muito duramente, né, na situação, na diretoria, eu nem posso me furtar de falar isso, em função principalmente do retorno do Adalberto, das declarações. Eu fiz vídeos inflamados naquele período. E aí a pergunta é, como lidar com isso? Porque na sua gestão isso vai fazer parte dessa realidade, daquele torcedor que pode de repente não entender. E até isso é uma opinião pessoal minha, claro que não é da opinião de outra pessoa, mas o São Paulo de repente poderia ter defendido mais algum, como você fez agora, em relação ao Juvenal, os problemas que ele tinha, todo esse gerenciamento, mas de repente houve um silêncio ou uma coisa, mas eu fiz isso no passado e o torcedor está vendo hoje, por causa disso. O futebol é futebol. Futebol é curioso, você passa de herói a bandido e de bandido a herói em 90 minutos, às vezes em 45. Se o time vai bem, os defeitos não aparecem, as críticas se minimizam ou deixam de existir. Se o time vai mal, você é incompetente, você é burro, você é ladrão, mau caráter, você é corno ou você é viado. Você não escapa de uma dessas 3 coisas. É uma coisa impressionante como a emoção te leva a reações absolutamente impensadas. E hoje tem internet para dar vazão a isso, né? Quando eu fui presidente de São Paulo atrás, os veículos de comunicação eram muito poucos. A mídia eletrônica era muito pequena, era rádio e TV. E havia o jornalismo. Não existia sites, não existia blogs, não existia o Bandana, não existia o site. Eu existia, mas eu não estava lá. Nada disso existia. A mídia, a rede social, nem se falava nisso. Hoje é diferente. Hoje eu sou obrigado a ter Twitter, Facebook, Instagram, eu sou obrigado a ter, até já tive Orkut. Falecido Orkut. Porque eu tenho que falar com milhares de pessoas. Então eu tenho do escritório, meu escritório Aidar SBZ tem sua mídia social, o Carlos Miguel Aidar vai ter a mídia social da sua campanha e depois no exercício da presidência eu vou ter esse sistema. Acompanho o presidente, o dia a dia do presidente, onde é que eu estou, onde é que eu não estou, vai ter agenda pública. Se é uma coisa que eu não vou fazer, é nada escondido. O torcedor vai saber onde me achar, vai saber onde eu estarei e o que eu estarei fazendo. Ganhe ou perca, eu tenho compromisso com colegas seus de, se perder, sair pela mesma porta da porta que eu sairei no dia da vitória. Porque é assim que eu vou ter o respeito da imprensa, e é assim que a imprensa, em me respeitando, vai fazer com que o torcedor me respeite. Eu fui assim, eu fui um vencedor, é verdade, espero ser de novo vencedor. O futebol é complicado, o futebol, a bola é redonda, é jogado com o pé, não é com a mão. São 11 de cada lado. Tudo é possível acontecer no futebol. Mesmo os acertos podem... Eu tenho um time no meu escritório que foi campeão da Liga Jurídica, tanto masculino quanto feminino. Esse time masculino pode ser que um dia venha aqui no Morumbi e ganhe uma partida da seleção brasileira. Porque o futebol tem esse imponderável. Esse é o charme do futebol. Tem um Tolima que às vezes... Se eu colocar o Rafael Nadal para jogar uma partida de tênis comigo, eu não tenho a menor dúvida, que ele vai ganhar de 3-0. A menos que ele machuque a perna sacando. É assim mesmo, não tenho dúvida. Já o esporte coletivo, jogado com o pé, com 11, um campo de 110 metros, com 11 pessoas, aquela bola redonda que ela desvia na grama, engana o goleiro, ela desvia no buraco, cai no seu pé. E às vezes tem uma arbitragem meio tendenciosa, ou não, mas... Enfim,
São coisas que fazem do futebol um imponderável. Mas eu espero repetir com mais conquistas aquilo que eu já fiz no passado no São Paulo. E não vou fazer novo sem treinamento, torcedor. 2 tá bom. Mas eu quero voltar a liderar o futebol brasileiro. Eu quero que o São Paulo volte a liderar o comando do futebol brasileiro. Não é elegendo o presidente da CBF, não é isso. É fazer um movimento de valorização do futebol. Que eu não sei bem se é a Liga Nacional, se é uma negociação mais forte com a CBF, se é imposição de calendário, se é valorização do voto do clube. São algumas coisas que passam pela minha cabeça. É porque tem algumas coisas. A ruptura do Clube dos 13 foi meio trágico, né? Porque o que o Corinthians e o Flamengo hoje recebem a mais do que determinados clubes grandes pode fazer com que o Campeonato Brasileiro aconteça o que aconteceu com o Espanhol, né? Que tem 2 clubes disputando e vários clubes coadjuvantes. Mas isso está Você acha razoável que um Náutico, que eu tenho uma simpatia imensa, está lá em último lugar, tem a mesma cota de TV do Flamengo e do Corinthians, que são as maiores torcidas desse país? Parece razoável isso? É muito complicado. Né? O Náutico pode um dia chegar lá. É uma questão de tempo. Ele precisa ganhar um ano, ganhar o segundo, ganhar o terceiro, ganhar o quarto, ganhar o quinto, a torcida ir crescendo. Até um dia que ele vai chegar de igual para igual e falar, não, eu quero a mesma cota de televisão porque eu sou espetáculo. Eu gero golpe, né? Eu dou audiência para você, televisão. Né? Mas ele pode chegar lá, mas hoje ele não chega lá. Então ele não pode ter a mesma cota de televisão. Né? Da mesma forma que o Santos teve cota um pouco mais alta que o São Paulo recentemente, porque ele tinha Neymar e Ganso. O Ganso está conosco e o Neymar foi para a Espanha. Eu não vou aceitar o São Paulo receber menos que o Santos de jeito nenhum. Porque é uma situação diferente. É outro momento. Tem argumentos para E outra coisa, e esse negócio de negociar contrato de televisão longo não vai ser comigo, não. O contrato de televisão vai ser por temporada ou por campeonato. Porque daí uma contratação de peso você consegue... E eu vou falar isso, o doutor Marcelo Campos Pinto, diretor de esportes da Globo, ele vai saber disso, eu tenho um compromisso com ele, daqui a alguns dias eu vou comentar com ele o seguinte, vou me dar muito bem com vocês, do mesmo jeito que eu dei no passado, na época do Clube dos 13, mas vocês vão respeitar o São Paulo, vão ter que respeitar o São Paulo. Que às vezes há uns ataques de mídia, né? Tem umas campanhas que parece uma coisa... A gente estava brincando que assim, o Corinthians e São Paulo... Você é formador de opinião, você e seus colegas formam opinião. Se você falar que eu sou uma besta, todo mundo vai repetir que eu sou uma besta. Se você falar que eu sou o máximo, todo mundo vai dizer que eu sou o máximo. O Rogério passou por isso esse ano, né? O Rogério estava acabado pro futebol, de repente... A gente brinca que São Paulo e Corinthians, 40 pontos. O Corinthians embaixo, a imprensa. O Corinthians está chegando no G4. E o São Paulo? O São Paulo está indo pro Z4. Nossa, como isso aconteceu, né? Isso que São Paulo estava na frente. Aí você fala, nossa, como pode? Então é isso que a gente precisa ter presente. Agora, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber de resultado. Entrou em campo, tem que ganhar. Então não entra em campo, não joga. Entrou em campo, tem que ganhar. Agora está aí o Ganso, ameaçado de tomar 3 jogos de suspensão. Vai cumprir automática amanhã e está correndo o risco de tomar mais 2 jogos. E lá, eles não querem saber, o árbitro colocou que o Ganso agrediu e foi separar uma briga. Mas no relatório do árbitro... E é claro na imagem, né? Claríssimo, claro, mas você vai mostrar a imagem lá e eles vão dizer, não vale, o que vale é o relatório. Porque o São Paulo está com um mau relacionamento político com a Sul-Americana. Eu fui diretor jurídico de São Paulo, você sabe disso, lá atrás no passado. Houve um entreveiro entre São Paulo e Botafogo por um campeonato sul-americano, uma Libertadores. E o caso foi parar no Tribunal Esportivo da Confederação Sul-Americana de Futebol. O presidente na época era o Nicolas Leoz. E eu fui defender o São Paulo. Do outro lado da mesa estava a figura notável do Valete Perry, grande jurista, defendendo o Botafogo. O presidente Nicolas Leoz na cabeceira da mesa, o doutor Valete ali, eu aqui, e os 2 outros jogadores, o secretário-geral e o vice-presidente. Eram 3 da Confederação Sul-Americana e os 2 advogados. Como o reclamante era o Botafogo, o presidente deu a palavra para o Valete Perry. O Valete fez lá a sustentação oral dele, dizendo por que os pontos tinham que ser atribuídos a ele. Passou a palavra para mim, eu então fiz a sustentação em nome de São Paulo, porque o São Paulo tinha que ser vitorioso. Aí diz o presidente, então vamos escolher os votos. Senhor secretário-geral, como vota? Tem razão São Paulo, vota a favor de São Paulo. Eu aqui comigo, opa, já tem um voto.
senhor vice-presidente, como é que o senhor vota? Tá, papá, acompanha o coisa. Eu falei, puta, ganhei. Né? Na pior das hipóteses, ganhei de 2-1. Aí ele falou, bom, eu vou discordar de vocês dois. Eu vou discordar por causa disso, eu entendo assim. Então vamos contar os votos. Vamos contar os votos. Dois a favor de São Paulo. Ele falou, bom, tem um voto aqui, outro aqui, o meu voto tem peso 2, então está empatado 2-2. E quem desempata sou eu. E tem razão o Botafogo. Ou seja, tinham 3 pessoas votando, eu perdi o julgamento por 3-2. Essa é a Confederação Sul-Americana de Futebol. E ela não mudou, ela continua do mesmo. Não dá nem para falar em embargos infringentes. Porque... Não cabe nada. Eu nunca soube de um caso de um remédio jurídico para votos vencedores. Não cabe nada, lá não tem isso. Você tem que ter uma proximidade política. Isso faz parte do dirigente. Não adianta você brigar, bater de frente, etc., porque eles têm a caneta na mão. Eles fazem o que quiserem. Às vezes o pessoal fala, o jurídico de São Paulo é fraco. Não é o jurídico que é fraco. O que é fraco, às vezes, pode ser o estremecimento. O atual jurídico de São Paulo é muito bom. O caso do Sandro Hiroshi, né? Que, primeiro o ponto que foi disputado foi só um, né? Era o que beneficiava para o time carioca não cair, né? São coisas do gênero que preocupam a gente. Por isso que às vezes a gente fala, será que vale a pena o tribunal estar no Rio? Seria interessante tirar o tribunal para Brasília? Alguém fala. E eu digo, não, Brasília vai ser pior. Porque Brasília vai ter a pressão do deputado, do senador, do presidente da República, dos ministros. Pelo menos no passado ele teve uma influência boa, né? E o estádio no Corinthians que não deixa mentir. São coisas que caminham a látero, caminham paralelamente, mas que influenciam o futebol.